Biologia, revisão Enem 2019. Olá, você que está conosco, Biologia, revisão Enem 2019, professor Cornélio com vocês. Você é o nosso convidado para juntos estarmos avaliando alguns detalhes importantíssimos da prova de Biologia, que obviamente compõe as ciências da natureza. Ciência da natureza com suas 30 habilidades, com suas 7 competências, e vamos estar avaliando com vocês, bem pertinho aqui, aspectos importantíssimos de meio ambiente, de recursos tecnológicos de energia, de saúde, que são os principais temas geradores das questões que têm aparecido nos diferentes Enems, especialmente no modelo novo de 2009 em diante, onde tivemos uma nova proposta muito bem elaborada, as competências e habilidades que serão citadas por nós nessa revisão. E fique muito atento. O Enem vai trabalhar sempre com um item, também chamado de questão, que vai trazer uma situação, problema, na verdade um tema gerador. Vai vir aí um enunciado que não vai trazer para você nenhuma informação nova, e aí teremos os distratores e o gabarito. Obviamente todos com lógica. Então, por esse motivo que é uma construção muito boa de um item e, claro, esperamos sim que você consiga avaliar com propriedade e consiga gabaritar a questão. Acompanhe conosco alguns detalhes de questões e dicas importantes. Tá? Então, nós queremos avaliar aqui com vocês. Caiu no Enem PPL 2018, ou seja, pessoas privadas de liberdade, que é o famoso segundo Enem, que é realizado para pessoas privadas de liberdade, né? E também para algumas situações inusitadas que ocorrem, né? Que a pessoa precisa fazer a segunda prova, tá? Então diz assim, a ricina, substância tóxica extraída da mamona, liga-se ao açúcar galactose presente na membrana plasmática de muitas células do nosso corpo. Gente, na verdade, quando a gente fala em galactose, o que é a galactose? O que vem a ser a galactose, você pode colocar que é um açúcar, como o nome, né? Já foi indicado, inclusive é extraído, liga-se ao açúcar galactose. Então nós vamos ter aqui alguns açúcares pequenos, né? Como por exemplo, vamos ter a glicose, né? Vamos ter a frutose e vamos ter a galactose. A galactose, tá? Ela vai entrar na composição da lactose, tá? Então, a lactose, nós vamos ter uma glicose, ok? Mais uma galactose. Glicose mais galactose. Então, na verdade, nós vamos ter aqui um monossacarídeo. Diz assim, após serem endocitadas, penetram no citoplasma da célula, onde destroem os ribossomos, matando a célula em poucos minutos. Então, ele está afirmando que a ricina, uma substância tóxica extraída da mamona, ela liga-se à galactose, que é um monossacarídeo, presente na membrana plasmática de muitas células do nosso corpo. E aí diz que, após serem endocitadas, a ricina, obviamente, penetra no citoplasma da célula, onde destroem os ribossomos. Entre ribossomo é uma organela que toda célula tem que ter. E essa organela é responsável pela síntese ou pela produção de proteínas. Então, síntese ou produção de proteínas, matando a célula em poucos minutos. Tá? Texto aqui, vida, ciência da biologia. Tá? Aí diz assim, o uso dessa substância pode ocasionar a morte de uma pessoa ao inibir diretamente a síntese do quê? O que o ribossomo sintetiza? Tá? Ele sintetiza o RNA, o ácido ribonucleico? Não. Ele sintetiza o DNA, o ácido desoxirribonucleico? Não. Ele sintetiza lipídios, gorduras? Não. Ele sintetiza proteínas? Exatamente. Ok, né? O item D, ele faz o quê? Síntese proteica. E, obviamente, ele não sintetiza carboidrato, tá? Portanto, a nossa alternativa correta é a letra D. Ou seja, a síntese proteica, ela acaba sendo afetada. Então, lembrando que ribossomo é uma organela não membranosa, presente em todos os tipos de células, sejam eucariontes ou procariontes. Ok? Vamos lá, comigo, mais um pouco. Também do Enem, ainda sistema, né, aplicado para pessoas privadas de liberdade, 2018, diz assim,
as larvas do inseto bicho da farinha, Tenebrio molitor. Conseguem se alimentar de isopor descartado, o poliestireno expandido, transformando em dióxido de carbono e outros componentes. Então pega o poliestireno expandido e converte em CO2. Dessa forma, essas larvas contribuem para a redução dos impactos negativos causados pelo acúmulo do isopor no ambiente. Um material reciclável, mas infelizmente é reciclado em baixa quantidade. E colocado no meio ambiente gera um impacto gigantesco e negativo. Aí vamos ter a seguinte pergunta. A redução dos impactos causados pelo acúmulo de isopor é resultante de qual processo desempenhado pelas larvas do bicho da farinha? O que o bicho da farinha faz? Ele é um bioindicador, ele faz bioindicação, ele faz uma biomarcação, ele faz uma biodegradação, uma degradação a partir de um indivíduo vivo, ele faz uma bioacumulação ou ele faz um biomonitoramento. Gente, obviamente que essa larva, colocada no texto de Tenebrio molitor, ela é uma larva que ela degrada o poliestireno expandido, que é o isopor. Por esse motivo, obviamente que a propriedade que essa larva tem, ou seja, um ser vivo, degrada uma matéria que é o poliestireno expandido, liberando CO2, ele não é um indivíduo que faz uma bioindicação, uma bioacumulação, tá? Mas sim faz um processo de biodegradação. Portanto, vai pegar uma placa de isopor, colocam-se as larvas e, entre outras coisas, são liberados o gás carbônico. Portanto, biodegradação. Degradação utilizando um ser vivo. Portanto, a nossa alternativa é a letra C como resposta adequada. Vamos lá. Então, aqui nós temos uma questãozinha que envolve conhecimentos, obviamente, ambientais. No primeiro momento, resolvemos uma questão que envolvia conhecimentos de processos biológicos citológicos. Tá? Também, obviamente, podíamos até relacionar com o quê? Com a questão de saúde, porque fala do papel da ricina. E agora, na segunda questão, no segundo item, falamos da ação de um verme. Então, nas 8 competências, nas 30 habilidades, nós vamos ter aqui, obviamente, contempladas em cada item, nós vamos ter, portanto, somente uma competência e uma habilidade das 30 cobradas. Uma só competência em cada item e uma só habilidade, ok? Continuando. Agora, ele diz assim, uma idosa residente em uma cidade do interior do país foi levada a um hospital por sua neta. Ao examiná-la, o médico verificou que a senhora apresentava um quadro crônico de edema linfático nos membros inferiores e nos seios, concluindo ser um caso de elefantíase ou, hoje usa-se mais, filariose linfática. Preocupada com a possibilidade de adquirir a mesma doença, a neta perguntou ao médico como era possível se prevenir. Lembrando que a filariose é uma das poucas enfermidades no Brasil onde nós temos um verme nematóide transmitida ao homem pela picada de um mosquito. Esse mosquito chama-se Culex quinquefasciatus, mais conhecido como pernilongo. Tá? E ele vai transmitir uma microfilária de um verme de nome Wuchereria bancrofti. Se eu sei que essa doença tem um vetor, e esse vetor, nesse caso, é o mosquito Culex quinquefasciatus, se essa neta não quer pegar a enfermidade, o que ela tem que fazer? Obviamente, combater o vetor. E aí nós vamos ter que colocar o seguinte, qual foi a orientação dada à jovem pelo médico? Vamos lá? Usar repelentes e telas em janelas, já que a doença é transmitida por mosquito. Será que tem que usar repelentes e telas porque a doença é transmitida por mosquito? Óbvio. Essa é a alternativa. Evitar nadar em rios e lagos de região, já que a doença é transmitida pela água contaminada. Gente, tem alguma coisa a ver, por exemplo, com cólera
ou de repente até pensando aqui que tem a caramuja associado com a esquistossomose, nada a ver. Evitar contato com animais de zoológicos, uma vez que se trata de uma zoonose vinculada por grandes mamíferos. Primeiro, não significa que é uma zoonose, que é uma doença de animal de zoológico. Zoonose é uma doença transmitida ao homem por um outro animal. Por exemplo, a raiva, pela mordida do morcego. Tá? Então não tem nada a ver. Realizar exames médicos periódicos para detectar precocemente a doença, já que se trata de uma enfermidade hereditária. Gente, não é hereditária. Tá? Obviamente ela é infecciosa, causada por um verme nemátoda chamado Wuchereria bancrofti. Também manter uma dieta balanceada e prática regular de atividades físicas, uma vez que a doença está associada ao sedentarismo. Não tem nada a ver com o sedentarismo, mas com verme, transmitido pelo mosquito Culex quinquefasciatus. Portanto, a nossa alternativa correta trata-se da letra A. Gente, observem que nós já trabalhamos mais uma questão ligada ao quê? Saúde. Saúde e meio ambiente estão entre as questões mais abundantes nas provas realizadas pelo INEP para o Enem. Vamos lá, acompanhe mais itens. Próximo. Ainda PPL 2018, então, pessoa privada de liberdade 2018, a prova diz assim: a fotossíntese é um processo físico-químico realizado por organismos clorofilados. Nos vegetais é dividida em duas fases complementares. Uma responsável pela síntese de ATP, que é a fotofosforilação, e pela redução em outra fixação de carbono. Na verdade, o que vai se fazer aqui? Ó? Faltou aqui, né, um itemzinho. Então, na fotossíntese se pega o gás carbônico mais a água através da luz, incidindo sobre uma planta que tem a proteína clorofila, se faz C6H12O6 mais oxigênio. Tá? Então, isso é fotossíntese. A fotossíntese tem a fase que nós chamamos fase, alguns chamam, né, de fase clara, mas a gente costuma chamar de fase fotoquímica. A fotoquímica. Nessa fase fotoquímica acontece a fotólise da água e acontece o processo de fotofosforilação. Resumindo aqui na fotólise da água, a água é quebrada e vai estar liberando H+, mais o oxigênio. O H+ vai se ligar ao NADPH, tá? O NADP vai virar NADPH2. E o processo de fotofosforilação é o processo de produção de ATP. A segunda fase é a chamada fase química, que alguns autores chamam de fase no escuro. Ela é totalmente dependente da fase clara. Vai se pegar o ATP produzido na fase fotoquímica, mais o gás carbônico, mais o NADPH2 e vamos, através do ciclo de Calvin e Benson, formar basicamente o quê? Glicose. Ok? Ele pede o seguinte: para que a etapa produtora de ATP, tá, que é a primeira etapa, e NADPH ocorra, são essenciais o quê? Gente, o ATP, trifosfato de adenosina, tá? Beleza? E o NADPH2, nicotinamide adenina dinucleotídeo, que é um aceptor intermediário de elétrons. Gente, eu acabei de falar que a quebra da água libera hidrogênio para formar o NADPH. Tá? Então, na verdade, depende de água. Agora, para formar ATP, é um processo de fotoluz, fosforilação. Então, se NADP depende da água, o ATP depende de luz. Portanto, ATP, radiação luminosa. NADPH, fotólise da água. Portanto, a nossa alternativa é a letra C como resposta adequada. Mais uma questão
que envolve conhecimentos voltados aí para biologia celular e meio ambiente, um conhecimento aqui de fotossíntese. Questão difícil para o aluno. Difícil, tá? Mas interessante e necessária, vale muito a pena, tá? Seguindo. Os sapos passam por uma metamorfose completa. Os girinos apresentam cauda e brancas externas, mas não têm pernas. Com o crescimento e desenvolvimento do girino, as brancas desaparecem, as pernas surgem e a cauda encolhe. Posteriormente, a cauda desaparece, tá? A cauda desaparece por apoptose, ou seja, uma morte celular programada, regulada por genes, resultando num sapo adulto jovem. Quem produz as enzimas para degradar a cauda do sapo, obviamente, são as estruturas chamadas retículo endoplasmático rugoso e armazenam nos lisossomos, que na verdade foram derivados do complexo golgiense. Tá? Enzimas que a gente chama de hidrolases ácidas. Aí ele pergunta, a organela citoplasmática é envolvida diretamente no desaparecimento da cauda. Gente, quem está envolvido no desaparecimento da cauda, obviamente quem faz a digestão intracelular. E a digestão intracelular está ligado aos lisossomos. Ribossomos produzem proteínas. Lisossomos, digestão intracelular. Peroxissomos produzem peroxidases, como a catalase, que quebra a água oxigenada em hidrogênio mais oxigênio. O complexo golgiense empacota, forma o lisossomo, forma pectatos de cálcio e magnésio, forma o acrosoma do espermatozoide. E o retículo endoplasmático, dependendo, se for o liso, está ligado à formação de lipídios. Se for o rugoso, está ligado à formação de proteínas. Portanto, a nossa alternativa é a letra B como resposta adequada. Observe, gente, como no mesmo ano, na mesma prova, claro, a seleção ela é randômica, é o acaso, mas nós já tivemos 3 questões que envolvem organelas celulares, numa mesma prova. Então o índice realmente é muito alto, mais uma dica para você. Cuidem, portanto, com biologia celular, que temos grandes possibilidades e todas excelentes questões. Essa em matéria de nível seria considerado um nível fácil, ok? O que mais? Agora Enem 2017 também PPL, Pessoas Privadas de Liberdade. Dados compilados por Jeremy Jackson, do Instituto Scripps da Oceanografia dos Estados Unidos, mostraram que o declínio de 90% dos indivíduos de 11 espécies de tubarões no Atlântico Norte, causado pelo excesso de pesca, fez com que a população de uma arraia, normalmente devorada por eles, explodisse para 40 milhões de indivíduos. Tá? Doce vingança. Essa horda de arraias é capaz de devorar 840 mil toneladas de moluscos por ano, o que provavelmente explica o colapso de antes lucrativa pesca de mariscos na Baía dos Estados Unidos, de Chesapeake, dos Estados Unidos. Então você tem o quê? Diz que houve uma redução de tubarões que comem arraias, que comem moluscos. Então olha aqui, qual das figuras representa a variação do tamanho populacional de tubarões, arraias e moluscos no Atlântico Norte a partir do momento em que a pesca de tubarões foi iniciada, tempo zero? Então você tinha o quê? Você tem os moluscos, que obviamente a maioria deles é filtrador. Então, por exemplo, podemos montar uma cadeia alimentar aqui, ó. O molusco, de um modo geral, vai estar comendo algas, tá? Tanto fito como zooplâncton. Esse molusco, ele é comido por as raias ou arraias, que são comidas por tubarões, tá? E o que aconteceu aqui? O aumento da pesca de tubarões, o número de tubarões, portanto, reduziu. O número de arraias aumentou. O número de moluscos vai diminuir. Portanto, até as algas podem aumentar. Então, ele quer saber qual figura representa a variação do tamanho populacional de tubarões, arraias e moluscos no Atlântico Norte, a partir do momento em que a pesca de tubarões foi iniciada, tempo zero. Então, a gente podia colocar um tempo zero aqui,
Podemos colocar aqui a quantidade e aqui, obviamente, o tempo. Tá? Então, vamos lá. É o que a gente vai ter. Então, o que vai acontecer com os, olhem só, moluscos, que servem de alimento para as arraias, que servem de alimento para os tubarões. Então, os tubarões, ó, tempo zero é aqui. Tá? Eles vão diminuindo. Obviamente, as arraias vão aumentando e os moluscos vão caindo. Então, o molusco tem que cair. Então, aqui o molusco aumentou, joga fora. Nos outros, todos, o molusco diminui. Tá? Agora, as arraias têm que aumentar. Aqui elas estão caindo, joga fora. Aqui, deixa eu ver, elas estão caindo, joga fora. A gente já descartou 3 gráficos. Ficamos, obviamente, ou com esse gráfico ou com esse gráfico. Os tubarões têm que diminuir. Aqui a gente mostra tubarões aumentando, descarta esse gráfico. Então, na verdade, a gente vai ter o quê? Diminuição de tubarões, aumento de arraias, diminuição de moluscos. Portanto, esse gráfico, letra C. Olha que questão bonita, muito, mega, hiper bem elaborada. Simples, mas com uma análise profunda e, obviamente, com um grau de importância fenomenal. Conhecimentos voltados a meio ambiente, ecologia, ok? O que mais que é interessante ressaltarmos aqui? Seguindo, qual das figuras representa a variação do tamanho populacional? Opa, já resolvemos aqui, né? A próxima. Atualmente, o medicamento de escolha para o tratamento da esquistossomose causada por todas as espécies do verme esquistossoma é o praziquantel, né? É o PQZ. Apesar de ser eficaz e seguro, seu uso em larga escala e tratamento repetitivo em áreas endêmicas, áreas típicas com a verminose, tem provocado seleção de linhagens resistentes. Tá? Então, na verdade, o que vai acontecer? O uso do medicamento leva a um processo de seleção. Sobrevivem os esquistossomos que têm uma resistência à ação do medicamento. Então ele pergunta, qual é o mecanismo de seleção dos vermes resistentes citados? Na verdade, o que levou os vermes a serem resistentes? Está aqui, ó, evolução. Darwin fala que existe variabilidade, nesse caso, de vermes. Eles passam constantemente por seleção natural. Sobrevive aquele indivíduo que apresenta a melhor adaptação. Tá? Então, qual é o mecanismo de seleção dos vermes resistentes citados? Os vermes tornam-se resistentes ao entrar em contato com o medicamento quando invadem muitos hospedeiros. Gente, toda vez que tornam-se resistentes, não é mais darwinismo. Isso aqui é lamarquismo. E isso, consequentemente, é o quê? Tá? O lamarquismo está o quê? Errado. Lei do uso e desuso e herança dos caracteres adquiridos. Não pode. Os vermes resistentes absorvem o medicamento passando para os seus descendentes, que também se tornam resistentes. Gente, outro absurdo, herança dos caracteres adquiridos. Está voltado ao lamarquismo. Os vermes resistentes transmitem resistência ao medicamento quando entram em contato com outros vermes dentro do hospedeiro, através de uma reprodução. Será que pode ser? Segure um pouco. Os vermes resistentes tendem a sobreviver e produzir mais descendentes do que os vermes sobre os quais o medicamento faz efeito. Óbvio, essa aqui é a lógica. Os vermes resistentes ao medicamento tendem a eliminar os vermes que não são resistentes. O verme vai eliminar o verme? Não. E por que a gente vai descartar a letra C? Os vermes resistentes transmitem a resistência ao medicamento quando entram em contato com outros vermes dentro do hospedeiro. Será que isso acontece, que eles vão transmitir a resistência? Não. Os vermes mais resistentes são selecionados e sobrevivem. Seleção natural. E esses que sobrevivem, portanto, já têm a resistência. Eles não se tornam melhores, eles já eram melhores. Portanto, a nossa alternativa é a letra D como resposta. Seguindo.
Enem, PPL 2017. Uma geneticista observou que determinada plantação era sensível a um tipo de praga que atacava as flores da lavoura. Ao mesmo tempo, ela percebeu que uma erva daninha que crescia associada às plantas não era destruída. Olha que interessante. Ela observou que determinada plantação era sensível a um tipo de praga atacada pela lavoura. Então imagina que eu tenho uma plantinha aqui e eu tenho lá um bichinho, né? E esse bichinho ataca a lavoura. Essa lavoura é afetada por esse bichinho. Mas tinha uma erva daninha que crescia associada à planta, imagina a erva daninha aqui, que ela não era afetada por essa praga. A partir de técnicas de manipulação genética em laboratório, o gene de resistência à praga, que foi extraído aqui, ele foi inserido nas plantas cultivadas, resolvendo o problema. Então se extraiu o gene dessa planta, que é uma erva daninha, e se colocou nessa planta, que era a planta que se utilizava para produção de algum tipo de alimento. Tá? Esse processo de pegar um gene de um indivíduo e colocar no material genético do outro indivíduo é um processo de transgenia, isso é um transgênico. Então ele pergunta, do ponto de vista da biotecnologia, como essa planta resultante da intervenção é classificada? Ela é um clone? Clone é uma cópia? Não. Ela é híbrida? Ela é uma mistura no cruzamento de dois indivíduos? Não. Ela é mutante? Ela sofreu mutação? Não. Ela é dominante? Não. Agora ela é o quê? Transgênica, porque ela tem um gene dela e, obviamente, da erva daninha associada. Portanto, a nossa alternativa é a letra E. Mais uma questão, Enem, PPL 2016. A figura apresenta diferentes fases do ciclo de uma célula somática. O que é uma célula somática? É aquela que não é gameta, é aquela que não é reprodutiva, cultivada e fotografada em microscópio com focal de varredura a laser. As partes mais claras evidenciam o DNA. Então, olha só. A alternativa, a figura A, a figura B, a C, a D, a E e a F. Tá? Então, diz que o mais claro aqui é o DNA. Você observa que está bem concentrado no núcleo. Aqui você observa, né, uma célulazinha, você vai analisar, né, um núcleo já um pouquinho diferente. Aqui a gente já vê o DNA no meio, ó, isso dá uma ideia de uma metáfase da célula, né? Aqui você já vê uma separação, já dá a ideia de uma anáfase. Aqui dá a ideia de uma, na verdade, prometáfase, metáfase. O início, na verdade, da anáfase, né? Aqui, então nós vamos ter aqui a anáfase e a telófase. O que ele vai perguntar? Na fase representada em D, observa-se que os cromossomos encontram-se em. Então vamos lá. A fase representada em D. Ó. Então aqui nós temos o material genético, beleza, dos cromossomozinhos. Ele diz que é uma célula somática, portanto ela não faz gametas. É uma célula que está fazendo mitose. Então vamos lá. Se faz mitose, não pode dizer que é recombinação. Tá? Então se você observa essa célula aqui, ela está prestes para concretizar, né, a anáfase, que separa o material genético. Ela antecede. Tá? Então, o que vai acontecer? O material genético está como aqui? A metáfase é a célula de melhor condensação do material genético. Tá? Mas aqui a gente vai observar o quê? Que essa célula condensada estava na metáfase, que é essa fase anterior. Agora, o material genético já iniciava o quê? O processo de migração. Por exemplo, tem o cromossomo metade para cá e a outra metade indo para o outro lado, metade para cá. Tá? Então, nós temos esse processo, né, de migração do material genético. Tá? Então, a nossa alternativa coerente é a letra A. Na verdade, o processo, né, de início de condensação é a prófase. A máxima condensação é a metáfase. E aí começa a separação na anáfase. E vamos terminá-la na telófase. Então, a nossa alternativa aqui é a letra C. Ok, pessoal? Um grande abraço a todos.
bons estudos e até o nosso próximo encontro. Valeu, pessoal!